Olá! No Café com o Presidente de hoje, vamos falar sobre uma proposta no regimento interno que garante uma ampla defesa aos ex-prefeitos que tiveram suas contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas do Estado. E para falar sobre isso, estamos com o presidente da Câmara Municipal de Campinas, Rafa Zimbaldi, que é autor da proposta. Olá, Rafa, obrigada por nos receber aqui no seu gabinete, pelo cafezinho, por toda a estrutura aqui que você ofereceu para a gente. Olá, Pamela. Olá a todos telespectadores da TV Câmara. É um prazer estar aqui com vocês e a recepção, vocês são sempre bem-vindos. Muito obrigada. Rafa, o que o levou a fazer essa proposta e essa mudança no regimento interno através de uma resolução, né? Pamela, nós, só para a população saber, os prefeitos, quando eles cumprem o seu mandato, eles enviam as suas contas para o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. E o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, eles fazem uma análise técnica aprovando ou não as contas do prefeito. E aí, quando o Tribunal de Contas dá o parecer, eles nos envia para a Câmara para que os vereadores possam também fazer uma votação. E aí a posição dos vereadores é a seguinte: ou eles votam acompanhando o parecer do Tribunal de Contas, ou eles votam contrário ao parecer do Tribunal de Contas. Então, nós fizemos essa mudança porque muitos ex-prefeitos que tiveram as suas contas rejeitadas aqui em Campinas e já em outras cidades, eles entram na justiça porque não tiveram o direito de defesa, né? Então, nós precisamos aí garantir... Nem escrita, nem oral? Nem escrita e nem oral, eles nunca tiveram. E já tem histórico, tanto no Tribunal de Justiça como no Supremo, de que a Câmara também precisa garantir o amplo direito de defesa. Nós passamos aqui por um momento muito complicado na cidade de Campinas, uma história de corrupção jamais vista, que a comissão processante precisou garantir o amplo direito de defesa. E a mesma coisa são nas contas dos ex-prefeitos. Nós precisamos garantir esse amplo direito de defesa. Então, a proposta que nós apresentamos, os vereadores aprovaram, foi que as contas chegando para a Câmara Municipal, o presidente encaminha ao ex-prefeito uma notificação dizendo que as contas chegaram e para que caso ele ache necessário, ele apresente a sua defesa por escrito. E aí depois nós encaminhamos as comissões para as comissões fazerem a sua análise e no dia que for para votação, o ex-prefeito ele terá o direito de usar a tribuna para fazer uma defesa também oral para convencer ou não os vereadores a votarem acompanhando ou não o parecer do Tribunal de Contas. E no caso aqui na Câmara tem 5, né, pareceres do Tribunal? Isso, nós temos 5 hoje a ser votados, né? Nós já votamos algumas de maneira antiga, da forma não dando o direito de defesa, inclusive que o ex-prefeito já ingressou com uma ação no Tribunal de Justiça pedindo a anulação da nossa votação. Então, a partir de agora, nós já notificamos todos os ex-prefeitos, os 5, no caso são 5 anos, né? Porque as contas são analisadas anualmente, então são 5 contas da ex-prefeita Isalene, do ex-prefeito Hélio, do ex-prefeito Deméter e do ex-prefeito Pedro Serafim. É que no caso seria 2004, que é da Isalene, né? Isso. 2006, 2009, 2010, 2011 do Hélio e 2011 também do Demétrio e do Pedro Serafim por conta da mudança de prefeito. Exatamente. No ano de 2011 foi um ano atípico, né? Nós tivemos aí uma passagem de 3 prefeitos, visto que o ex-prefeito Hélio, ele teve o seu impedimento, foi cassado pela Câmara. Então nós, aí assumiu o vice-prefeito, que também tinha o envolvimento em todo o escândalo, que a Câmara também abriu uma comissão processante, também impediu o vice-prefeito, ou seja, cassou o seu mandato, o mandato do ex-vice-prefeito, aí assumiu o presidente da Câmara na época. Então, esses 3 prefeitos tiveram as contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e que também será analisado, mas cada ex-prefeito terá o direito da sua defesa. Ah, tá. Então não vai ser uma única pessoa, seria o Hélio, por exemplo, que foi o prefeito mesmo, né? Não, porque as contas, embora nós tivemos 3 prefeitos, a conta é única,
né? Então, nós estamos garantindo um amplo direito de defesa a cada um dos ex-prefeitos, mas a votação é única. Nós vamos votar uma única conta, nós vamos votar a conta de 2011, julgando consequentemente os 3 prefeitos numa única votação. E a justificativa para 2011 é que eles não atenderam à lei federal que exige um investimento mínimo para a educação. De 25%. Eles não cumpriram essa meta, embora o ex-presidente que virou prefeito, o ex-presidente Pedro Serafim, teve um mandato muito curto, em torno de 6 dias, mas ele acaba entrando no polo porque ele pegou um pedaço do ano, mesmo que seja 6 dias, ele acabou assumindo a prefeitura, ou seja, então as contas do ano de 2011 estão rejeitadas, né, pelo Tribunal de Contas, e aí a Câmara vai fazer a sua análise. E se continuar rejeitada, o ex-prefeito Pedro Serafim corre o risco de ser inelegível por 8 anos, sim, Rafa? Sim, a rejeição das contas, ou seja, a Câmara acompanhando o parecer contrário do Tribunal de Contas, o ex-prefeito Pedro Serafim, o ex-prefeito Demétrio, o ex-prefeito Hélio e também, no caso, a ex-prefeita Isalene, ficarão inelegíveis por 8 anos, a partir do momento que nós votarmos as contas. Ou seja, e aí, embora não seja cumulativa que ele se torne inelegível, mas a partir do momento que nós, por exemplo, votarmos uma outra conta do ex-prefeito Hélio, ele começa a contar novamente 8 anos a partir do momento daquela votação. Ah, entendi. E no caso, por exemplo, a Câmara tem o prazo de 1 ano, ou seja, 365 dias, a partir do momento que o tribunal enviou os pareceres para que seja votado em plenário, né? Exatamente. Isso? A partir do momento que o Tribunal de Contas do Estado protocolar o parecer das contas aqui, nós temos 1 ano para fazer todo esse trâmite, notificar o ex-prefeito, pedir para que ele faça uma defesa por escrito, encaminhar as comissões fazem a análise das contas, do parecer do Tribunal de Contas, faz análise da defesa e dá um outro parecer, acompanhando ou não o Tribunal de Contas. E aí vai para plenário e no plenário o ex-prefeito terá o direito da tribuna para fazer uma defesa oral. Por 15 minutos, Por 15 minutos. O ex-prefeito ou o seu procurador, no caso pode ser o seu advogado, e aí os vereadores darão o seu voto, votando, acompanhando ou não o parecer do Tribunal de Contas. E como que está o trâmite atualmente desses pareceres, das votações? O senhor tem conhecimento? Pamela, todos eles já apresentaram uma defesa prévia, né? Algumas contas nós já encaminhamos à Comissão de Finanças e Orçamento e Comissão de Legalidade, ou seja, as 2 comissões unidas farão o parecer, farão a análise do parecer do tribunal e da defesa escrita, e aí depois nós vamos mandar para o plenário. Tá certo. O senhor acredita que essa sua proposta é para garantir mais transparência no Legislativo? Além de mais transparência, Pamela, é importante que a população saiba que é garantir o que a Câmara está votando, né, para que não cause um problema jurídico ali na frente, que o posicionamento do vereador é muito importante, né? A votação do vereador, a votação da Câmara é muito importante. Então, a partir do momento que nós votarmos, nós não podemos ter o nosso voto discutido no Poder Judiciário. Então, nós somos um poder constituído, poder legislativo, então é importante que nós nós termos uma segurança jurídica para que nós votemos essas contas. E o processo já é lento, né? Por exemplo, ainda falta a conta da Isalene. Então, na verdade, é uma forma de diminuir todo esse tempo e as contas serem aprovadas ou não, né? Com serem certeza. votadas ou não. Como não existia uma legislação específica para essa questão das contas, então nós ficamos com contas engavetadas aqui há muito tempo, sem colocar em votação. E isso prejudica não só a própria Câmara, mas prejudica toda a cidade, né? Que o parecer do Tribunal de Contas é um parecer muito importante. Então, ou seja, se o prefeito fez um mau investimento, se envolveu em atos de corrupção ou se fez um mau contrato, quem paga por tudo isso é a população. Então, é importante que a Câmara
faça essa análise. Então, com essa legislação que nós aprovamos, agora nós temos no máximo 1 ano para votar essas contas. E você acha que ainda esse ano talvez ocorra a votação ou ainda? Com certeza. Nós temos já, por exemplo, uma conta da ex-prefeita Isalene, que já me parece que tem o parecer das 2 comissões, e aí nós vamos agendar para colocar isso em votação. Né? Aí, a partir do momento que nós formos colocar em votação, vamos notificar a ex-prefeita para que ela faça a sua defesa oral. Então, nós vamos votar essas contas de maneira cronológica, ou seja, da mais antiga para a mais nova. Rafa, muito obrigada por ter nos recebido aqui, obrigada pelo cafezinho e até a próxima.